You can't touch this. You can't touch this. E aí, pessoal, tudo bem? Semana 3 do nosso PET 1 e nós vamos continuar a trabalhar com a ideia da racionalidade científica, né? Então, olha só, na primeira aula eu falei para vocês de 4 formas diferentes de racionalidade, né? Que são o conhecimento religioso, filosófico, científico e o senso comum. Na aula passada eu falei para vocês, aprofundando um pouco mais sobre o que é de fato o método científico, né? Como que ele funciona, os 4 pontos que ele tem que observar e tem que seguir para poder ser um método de fato científico. E na aula de hoje nós vamos tratar sobre alguns limites que o método científico e a ciência em si possuem, né? Porque é claro, como eu disse nas outras aulas, que o método científico não é capaz de explicar tudo que existe, mesmo que algumas pessoas atualmente transformem a ciência numa espécie de deusa, né? Então vamos lá. O primeiro ponto que nós devemos fazer aqui, né, para acompanhar aí o seu texto, é fazer uma diferenciação rápida entre o senso comum e a ciência. Então vamos dizer o seguinte, você com certeza já viu falar que chá de hortelã cura dor na barriga. Você já viu falar isso, certamente. Provavelmente a sua avó ou sua mãe disse isso para você, né? Isso é senso comum. Por quê? Porque a partir das experiências vividas da pessoa, ela viu que quando estava com dor de barriga e tomava chá de hortelã, a coisa melhorava. Aí o que acontece? Se essa pessoa se transformar num cientista, ela vai começar a ver o seguinte, eu estou com dor de barriga, eu tomo chá de hortelã e melhora. Mas o que há no hortelã que melhora a dor de barriga? E aí ele vai levar o hortelã para o laboratório, vai dissecar o hortelã, vai secar o hortelã, vai ver o que tem lá dentro nele, os compostos físicos, vai comparar com as bactérias da barriga de alguém, vai escolher 1000 pessoas para fazer elas passar dor de barriga e encher elas de chá de hortelã, até elas ficarem com ressaca de chá de hortelã, para ver se de fato o hortelã e a dor de barriga tem alguma relação. Então olha a diferença. O senso comum se baseia nas experiências cotidianas e a ciência se baseia nas experimentações e na repetição daquele resultado, certo? Então ficou isso bem claro para nós, né? Agora, a ciência pode tudo? Essa resposta já foi respondida como sim, a ciência pode tudo. O ser humano pode conhecer tudo no mundo. Mas hoje nós sabemos que não, né? Principalmente depois ali do século XIX, com Kant e depois com Einstein, nós sabemos que a ciência não pode tudo e que existem limites para essa ciência. Ora, há pontos em que a ciência não explica e ela não é capaz de explicar algumas coisas que acontecem no mundo. Até porque a ciência só explica aquilo que é regular, certo? Que acontece com frequência. Se determinada coisa aconteceu uma vez só, a ciência não pode explicar. É por isso que história não é uma ciência exata, né? Não tem como, por exemplo, você pegar lá e estudar a independência dos Estados Unidos, que aconteceu em 1776, e falar, vamos refazer essa experiência em algum lugar. Aí você acha uma colônia da mesma forma e coloca os mesmos colonizadores, as mesmas condições socioeconômicas e geográficas e tenta refazer aquilo para tentar entender como aquilo funciona. Isso não existe, né? Isso não tem como. Da mesma forma, você não pode transformar o luto de alguém pela morte de um ente querido em algo científico. Por que não? Porque a pessoa não pode morrer de novo. Ora, você entende? Mesmo que for outra pessoa muito chegada a ela e que você vá lá e mate a pessoa para ela sentir um luto, né? Porque a ciência tem dessas coisas de ignorar os sentidos humanos, os sentimentos humanos, em alguns momentos da história. Você não pode dizer que o sentimento que ela sentiu naquele luto é o mesmo por outra pessoa, né? Então o fato de não haver regularidade, não haver repetição,
impede que a ciência entre em outros campos. E o campo humano, por isso que você tem ciências humanas, né, que se diferenciam das ciências exatas, ele é muito variável, né? O tempo todo a nossa vida nos brinda com momentos virginais e irrepetíveis, né? Ele nunca vai se repetir mais. E aquele momento ali ele deve ser vivido com intensidade e nenhuma ciência será capaz de explicar o primeiro beijo que você dá naquela pessoa por quem você era apaixonado há muito tempo. Então esse é um dos primeiros problemas que limitam a ciência. O fato de ela não poder dar conta de explicar acontecimentos que são pontuais na nossa vida e que não são regulares. O segundo problema da ciência é a sua linguagem mesmo, né? Porque quando você pega um cientista falando, às vezes ele está falando uma coisa bastante simples, mas usa termos tão complexos que você acaba se perdendo naquilo que ele está falando, né? Esse é outro limite da ciência, que por mais inteligente que você seja, se você não conhece o vocabulário, você não vai conseguir acompanhar o que a ciência está dizendo. E a outra coisa é que a ciência se especializa demais, né? Então, assim, existem médicos que são especializados a tratar de problemas neurológicos, né, do cérebro. E aí você vai ver, aquele neurologista, ele é especializado a tratar somente de problemas do córtex pré-frontal do cérebro. E o outro de tratar da parte inferior do hemisfério esquerdo do cérebro. Então acaba que você vai no neurologista e ele te manda aí para mais uns 4 ou 5 até achar a especialidade. Outros biólogos vão estudar cavalos marinhos, mas vão estudar nos cavalos marinhos somente a forma como eles se reproduzem em águas quentes no litoral do Caribe, por exemplo, né? Então, assim, a ciência vai se especializando cada vez mais e isso dificulta, porque a pessoa, o cientista, ele vai saber cada vez mais de cada vez menos. Deu para entender isso? Ele vai saber cada vez mais de um pontinho pequeno do universo. E ele deixa de lado todo o imenso conhecimento que existe e acaba se tornando uma pessoa muito reduzida em pensamento, por mais especialista que ele possa ser nesse ou naquele assunto que ele domina. Então esses são os 3 limites da ciência que o texto apresenta para nós. Há outros, né? Mas vamos ficar nesse. E a última coisa que eu preciso dizer, que era um erro comum, né, de alguns anos atrás, e que agora a gente geralmente não tem mais esse erro, é de achar que a ciência é neutra, né? Que independentemente de quem for o cientista, o experimento que ele faz vai ser do mesmo jeito. Isso não existe, né? Todo cientista, ele tem as suas concepções pessoais, seja religiosas ou não, seja de mundo ou não, de pessoas ou não, que vai atrapalhar no método científico que ele está desenvolvendo. Então, nenhuma ciência é neutra. Que é um exemplo muito claro aí para você, é o fato de que eu estou agora te dando aula, né? O professor não é um cientista, mas ele pode ser, né? Ele pode ser. Ele pode pesquisar aquilo que ele está falando, certo? Então, olha só, dependendo da forma como eu olho para o mundo, e encaro o mundo e as pessoas, e também aquilo pelo qual eu me dedico a estudar, eu vou dar aula de uma maneira ou de outra, certo? Então, assim, as palavras que eu uso, elas contam muito daquilo que eu vivi e da forma como eu vejo o mundo. Então, não pode existir uma ciência neutra se ela é feita por seres humanos. Tá bom? Espero que tenha ficado claro isso para vocês. Vamos comentar então lá das suas atividades dessa semana. Vamos lá então, gente, agora falar sobre as nossas atividades, né? Aqui da semana 3, cujo tema é os limites da ciência. Nós já falamos sobre isso aqui, a ilusão da neutralidade, muito bem. Atividade 1, só tem 2, né? Então vamos lá, atividade 1. Um dos papéis da filosofia é refletir sobre a ciência. Perguntar se a ela, no caso está errado aqui, né? Perguntar se ela está a favor do homem ou contra ele. Questionar quais interesses ela possui, se tenta dominar o homem ou não. A filosofia tenta analisar as condições, os objetivos e os resultados das pesquisas científicas.
Aí vem, né, aqui o sono da razão desperta monstros, que é um quadro do Goya, que é um pintor espanhol, se eu não me engano. E aqui você vê, né, uma pessoa deitada, parece, não sei, uma mulher talvez, dormindo. E aqui um monte de bicho, como se fossem monstros, com os olhos arregalados, né, uma espécie de pesadelo. A relação entre o enunciado e a imagem, onde está escrito o sono da razão produz monstros, indica que, antes de responder, vamos entender isso aqui. A relação entre o enunciado, isso aqui, ó, a ideia de que um dos papéis da filosofia é refletir sobre a ciência. E a imagem, né? O sono da razão produz monstros. Qual que é a relação de um com o outro? Vamos lá. Letra A. A razão pode questionar a ciência sem estar desperta, pois ela trabalha para servir ao homem. Não, né? A razão só pode questionar a ciência desperta. O sono da razão produz monstros. O que isso quer dizer? Que quando a razão dorme, o que quer dizer a razão dormir? Né? Quer dizer que você fica meio lerdo, meio idiota e não pensa sobre as coisas. A sua razão está dormente. E aí produz monstros. E que tipo de monstros são esses? São pessoas que te dominam, ideias que te dominam sem que você reflita sobre elas. São os monstros, né? Então a letra B. A razão desperta pode ver se a ciência trabalha para humanizar ou dominar o homem, né? Tá muito claro que se a sua razão dorme, a ciência te domina e não te ajuda a viver melhor, que é para isso que a ciência surge. C. Então a letra B é a correta, né? Letra C. O sono da razão desperta emoções benéficas ao homem, não produz monstros. Letra D. O sono da razão não interfere nos objetivos da ciência, interfere sim de maneira negativa, né? Porque ela não percebe o que a ciência está de fato fazendo. E a letra E. O sono da razão é necessário para a criatividade e a imaginação humana. De jeito nenhum. A razão tem que estar desperta para que possa existir a criatividade e a imaginação. Tá certo? Vamos lá então aqui na questão 2. Da Universidade Estadual de Londrina. O que os homens querem aprender da natureza é como aplicá-la para dominar completamente sobre ela e sobre os homens. Então está afirmando isso, né? O que os homens querem aprender da natureza é aplicar ela de uma maneira para dominá-la totalmente, né? Fora isso, nada conta. O que importa não é aquela satisfação que os homens chamam de verdade, o que importa é a operation, o procedimento eficaz. A partir de agora, a matéria deverá finalmente ser dominada, sem apelo a forças ilusórias que a governem ou que nela habitem, sem apelo a propriedades ocultas. O que não se ajusta às medidas de calculabilidade e da utilidade é suspeito para o iluminismo. O iluminismo se relaciona com as coisas assim como o ditador se relaciona com os homens. Ele os conhece na medida em que os pode manipular. O homem de ciência conhece as coisas na medida em que as pode produzir, né? Um texto aqui dos dois famosinhos da escola de Frankfurt, que é o Adorno e o Horkheimer. O que eles estão dizendo nesse texto é que, pela razão instrumental vinda do iluminismo, você só conhece a natureza não porque gosta de conhecer, mas para usar ela para dominar outras pessoas. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a racionalidade instrumental em Adorno e Horkheimer, é correto afirmar o seguinte: A razão iluminista proporcionou ao homem a saída da minoridade da qual ele era culpado e permitiu o pleno uso da razão, dispensando a necessidade de tutores para guiar as suas ações. Lógico que não, né? Falou ali que o homem se torna um ditador e não um homem livre. Letra B. O procedimento eficaz, aplicado segundo as regras da calculabilidade e da utilidade, está desvinculado da esfera das relações humanas, pois sua lógica se restringe aos objetos da natureza. Lógico que não, porque a ideia da calculabilidade e da utilidade está, sim, relacionada aos objetos da natureza humana. Letra C. A racionalidade instrumental gera de forma equânime, né, quer dizer, de forma igual,
conforto e bem-estar para as pessoas na esfera privada e confere um maior grau de liberdade na esfera social. Não, né? Porque nós vimos aqui que, segundo os autores, a racionalidade instrumental ela domina o homem e a natureza. Letra D. A visão dos autores sobre a racionalidade instrumental guarda um reconhecimento positivo. Já está errado, né? Eles dizem aqui que a racionalidade instrumental serve só para dominar o homem e dominar a natureza e os outros homens através dessa dominação. Então, a correta é a letra E. Contrariando a tese do projeto iluminista que opõe mito e iluminismo, os autores entendem que há uma dialética entre essas duas dimensões que resulta no domínio perpetrado pela razão instrumental. O que está querendo dizer aqui é que eles dizem que, ao contrário lá do que os iluministas acreditavam, existe nessa proposta do iluminismo uma mistura, né, de mito e razão que faz com que exista a razão instrumental que só serve para dominar o mundo da natureza e o mundo dos homens. Né? Então, a visão muito negativa diz que eles chamam de razão instrumental. Muito bem, então, e até a nossa próxima aula. Espero que tenha te ajudado aí a responder suas questões.